pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre gordofobia. Vamos entender o que se passa, com a pessoa gorda. Gordofobia é o preconceito contra o peso. Gordofobia é o neologismo contra o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível, repugnante por ser gordo. Imagine o que seria as outras fobias, como homofobia, o racismo. Seria muito parecido com isso, só que com uma pessoa que tem problema de peso. Então, ela é discriminação do indivíduo que se apresenta acima do peso. E estereótipos mais comum, a gente está falando de quem é gordo é preguiçoso, quem é gordo não tem controle, não tem domínio próprio, não tem saúde, não se preocupa com a sua saúde, não tem vaidade, é guloso e é menos inteligente. Todos esses estereótipos, eles se encontram dentro da nossa cultura popular. Isso não é só no Brasil, tá? É mundial. Então, quando você olha uma pessoa gorda, vocês podem ter esse tipo de pensamento, ou até pensamentos assim. Como ela se deixou chegar nesse ponto? Diversos outros julgamentos que a gente faz é que a gente não compreende o que se passa com essa pessoa. O objetivo desse vídeo é tentar entender o que é essa gordofobia. E provavelmente, né, você vai perceber que você tem pensamentos gordofóbicos, mesmo sem saber, ou sem querer, inconscientemente. E você não só vai compreender o que uma pessoa gorda passa, mas para você não dar nenhum fora, né? Não disparar nenhum gatilho dessa pessoa, tá? A discriminação pelo peso. Combater a gordofobia é muito mais do que mostrar para o mundo que o indivíduo obeso merece ser tratado como uma pessoa qualquer, mas também ajudá-lo a aceitar e viver bem com o seu peso, com o seu corpo e sua forma física. Afinal, desde que ele tenha saúde, pouco importa aqueles quilinhos a mais que marcam suas roupas. Aqui é muito importante eu falar para vocês que eu não estou me desapegando do conceito tradicional de IMC, que é aquela conta básica que a gente pega o peso em quilo e divide pela altura ao quadrado. Existe uma tabela que é utilizada pela maior parte dos médicos para conseguir medir se a pessoa é obesa ou não é obesa. Então, a gente está falando de IMC abaixo de 17 e acima de 35, acima de 40. Aí, com certeza, a gente está falando de algo que a gente conhece. É muito baixo o peso, é muito alto o peso, né? Agora, nesse meio, existe uma série de pessoas, existem pessoas que vão ter o IMC de 26, 27, vão estar com sobrepeso, mas que só esse peso naquela genética já é o suficiente para ela ter diabetes, né, para ela ser diabética. E a gente vai ver pessoas que têm 30, 35 de IMC, que são perfeitamente saudáveis, que têm uma grande massa muscular, até que podem ter uma quantidade de gordura razoável no corpo, mas que a sua estrutura corporal comporta essa gordura, sem que tenha nenhum prejuízo para a sua saúde. Ela não, ela não tem dor,
ela não tem nenhum problema articular, ela não tem gordura em volta das suas vísceras. Então, essa pessoa, ela pode ser pesada sim, sem deixar de ter saúde. Então, a gente está fazendo esse tipo de distinção, né? O pior estereótipo que existe é aquele que diz que o peso deveria estar sob o controle da pessoa, né? Esse estereótipo, ele culpabiliza a pessoa que tem um peso muito alto, porque ela é como se ela estivesse escolhendo isso, né? Isso é simplista e também é injusto. Outras coisas que isso implica é que tem uma falha de caráter dela, né? Que ela é fraca e que ela não está sendo responsável socialmente, porque ela está colocando sobre a sociedade o peso de ser ela mesma, de existir, de exigir que a gente esteja preparado para receber uma pessoa como ela, né? O impacto social que a gordofobia tem é muito grande, né? Ser percebido como uma pessoa irresponsável porque tem um peso corporal mais alto, né? E essas atitudes e estereótipos negativos e essa culpa levam as pessoas com obesidade a enfrentar estigma social, provocação, bullying, com base no seu peso, discriminação, rejeição social, ou é apenas geralmente desvalorizada na sociedade. O mais complicado que eu vejo, principalmente com relação ao tratamento de transtornos alimentares, é sobre o estigma autodirigido, né? A gente fala muito sobre o preconceito das pessoas com relação à pessoa que tem sobrepeso ou que tem obesidade. Agora, o que se diz sobre o que ela pensa dela mesma, né? Isso é o estigma autodirigido. As pessoas com obesidade estão cientes das atitudes negativas, estereótipos sobre as pessoas com peso corporal mais alto. Elas podem passar a acreditar que elas são fracas, que elas são preguiçosas, ou que elas são um fracasso, ou menos dignas que as outras pessoas, né? Então, é realmente como o estigma pode refletir sobre si próprio, sobre ela mesma. Quando as pessoas estão se desvalorizando com relação ao seu peso, e isso faz com que cada vez mais aconteça o sintoma de depressão, e ela cada vez mais aumente o seu peso. Muitos resultados na saúde, ou até mais do que os efeitos da gordofobia, vêm do estigma de peso com relação a elas mesmas. É muito comum a gente perceber no nosso convívio social várias pessoas usando o termo gordo com o sentido pejorativo, na intenção de criticar ou insultar alguém que apresenta alguns quilos a mais no corpo. Alguém que tem tamanho grande ou tem uma característica chama gordo ou gorda. Não é xingamento, não é xingamento, tá? É feio ou bonito. Não quer dizer nada. Só quer dizer que é um tamanho grande. Agora, quando a gente fala gordinho, na tentativa de não ofender a pessoa, na verdade, a gente está diminuindo a pessoa. Quem é gordo se ofende quando a gente chama de gordinho. Então, isso também é considerado gordofobia, tá? Tem outras formas que a gente tem que tomar cuidado também, para não usar, que são muito usadas, tá? Hoje em dia. Na fala popular,
na fala social em geral, né? Então, para alertar vocês sobre gatilhos perigosos e desconfortos que uma simples palavra, expressão ou situação pode causar em alguém, eu já fiz uma listinha para vocês, tá? Não falem cheinha, fofinha, excesso de fofura, não fale perto de uma pessoa gorda, ou nem fale, né? Você está enorme de gorda. O que quer dizer isso? Né? Poxa, você tem o rosto tão bonito e, e o rosto e o resto do corpo, onde está? Eu estou falando de gordice hoje, tá? O que quer dizer fazer gordice? Isso já trabalha com o estereótipo de que o gordo fica o dia inteiro comendo, algo que não deve comer. Ah, é cabeça de gordo. O que quer dizer cabeça de gordo? E aí também entra o que quer dizer cabeça de magra, né? Existem diversos protocolos de emagrecimento que falam: pense magro, emagreça a sua mente, né? Esse tipo de fala é gordofóbica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Uma dica final: se vocês não quiserem falar a palavra gordo, porque vocês não sabem como a pessoa vai reagir com relação a ela, você pode falar assim: peso alto. Isso é uma coisa que está sendo usado muito nos Estados Unidos, de falar pessoas com alto peso em vez de falar pessoas gordas, tá? Também, porque qual é o limite, né? Aonde pesa, aonde a pessoa começa a ser gordo e aonde ela começa a ser magra. Isso talvez é uma definição que a própria pessoa leva, que a própria pessoa deva se dar. Não que devamos dar para ela, e muitas vezes o IMC também não vai conseguir fazer isso. Tá? Muito obrigado e até logo, pessoal.